Vamos falar sobre carros. Nesta semana, essa notícia bombou, mexeu com muita gente, criou expectativas. O governo anunciou um corte de impostos para reduzir o preço dos carros populares, né? A gente está falando de veículos aí com valor final de até R$ 120 mil. Uma redução de até 10%, ou seja, é uma promessa que, olha, deixou muita gente com esperança, viu? Porque há tempos que não observamos mais carro popular. Não tem carro custando menos, 0 km, custando menos de 60 mil. Ou fica nessa faixa aí, né? Um carro pelado, básico, digamos assim. Bom, para a gente entender como é que o governo pretende reduzir o preço dos carros populares na prática, vamos conversar agora com o coordenador dos cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins. Obrigada por nos atender. Bom dia, como vai? Bom dia, Carla. Bom dia, Débora, e a todos os seus ouvintes. Bom, começo perguntando justamente essa questão, essa dúvida que muitos ouvintes têm, muita gente tem. Na prática, o que o governo vai fazer, Antônio? Na prática, a medida que está sendo proposta é no sentido exatamente de reduzir impostos de tal forma a permitir a redução de preço de até 10,90% no preço dos veículos, certo? Isso, de uma forma geral, ao se avaliar essa medida isoladamente, não deve gerar grandes benefícios. Por quê? Porque, na prática, nós tivemos, ao longo dos últimos 3 anos, e principalmente no período pós-pandemia, né, uma elevação muito grande dos custos que, efetivamente, abalaram o setor automotivo e que foram transportados para o preço final dos veículos. E por que disso, né? Porque, na realidade, o setor hoje exige investimentos constantes e as empresas precisam ter rentabilidade. Com isso, houve um repasse de custos da ordem de 50% a 55%. Então, eu não acredito, pelo menos, que uma medida isolada de redução de impostos que possa impactar na redução do preço de 10,90% poderá reverter o quadro negativo que se tem visto hoje em dia. Pois é, e o cerne da questão, que é o barateamento dos veículos, né, Antônio Jorge, ele vai ser, digamos assim, atacado, porque eu me lembro que a gente conversou certa vez e você dizia, não tem como baratear um veículo de entrada porque a tecnologia embarcada nele, eu sempre repito isso porque foi uma aula que você nos deu, essa tecnologia embarcada, ela não é tão diferente, né, desse veículo mais barato para o mais caro, então não tem como reduzir tanto assim esse preço. E nem faz parte da estratégia de atuação das montadoras. Por que disso daí, né? Houve também, ao longo de todo esse período passado, uma mudança no gosto do consumidor, que efetivamente cada vez mais gosta de tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, né? No mundo todo, as maiores empresas hoje em dia são de tecnologia. E com isso, de uma forma geral, cada vez mais nós temos produtos e serviços repassados, de uma forma geral, a todos os setores, e em particular ao setor automotivo. Né? Na prática, né, ao se olhar para frente, eu diria que hoje o veículo tende a ser um celular sobre rodas, de tanta tecnologia que passa a ser embarcada, né, nos veículos cada vez mais daqui para frente. E não existe como hoje, não somente a dificuldade em termos de processo produtivo, de você cortar itens de tecnologia ou de conectividade, como ao mesmo tempo temos certeza que não entra no agrado dos consumidores, que hoje passou exatamente a conviver e gostar de tecnologia. E isso cria valor aos veículos. Perguntar para os nossos ouvintes aqui, quem toparia comprar um carro sem vidro elétrico hoje em dia, por exemplo, né, Antônio? Ou então sem ar-condicionado ou sem direção hidráulica, ninguém vai comprar, né? Exatamente isso. Por exemplo, uma comparação talvez básica que a gente possa fazer hoje em dia, né? Ninguém hoje está apto a comprar aquele celular tijolão que tinha no início do setor de telefonia, né? Acho que nem as televisões com cinescópio hoje teriam penetração no nosso mercado. Todo mundo hoje só olha, né? Só tem olhares para as televisões de tela plana, tá certo? Então, houve exatamente uma evolução, e ainda bem que houve, né, esse tipo de evolução, no sentido de exatamente permitir que a população tire proveito, tá certo, das tecnologias que estão sendo embarcadas, seja nos veículos e seja nos produtos de forma geral. Agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que essa medida é de curto prazo, que não é algo estrutural. Ele disse o seguinte, abre aspas, estou falando de um programa que vai durar de 3 a 4 meses e não de uma coisa mais ampla que pode segurar o fechamento de plantas nessa transição, fecha aspas. Aí eu te pergunto, como é que fica
Por que algo de curto prazo, né? Quais são os impactos na prática desse curto prazo? E já vou estender a minha pergunta também para quem está nos ouvindo e está pensando assim, opa, estou pensando em comprar um carro. Qual é o momento? E do outro lado, o ouvinte fala, opa, eu preciso vender um veículo. Vai ter impacto na tabela FIP também, né? Nesse veículo que eu estou botando para vender. Qual que é o timing, o momento de fazer essa venda, essa compra? A partir de quando essa essa redução aí no imposto passa a valer? Qual que é o cenário que a gente observa, Vai ter muito carro encalhado até lá, até começar de segurar, né? Esse alívio de impostos, não vai não, Antônio? Eu diria que, na realidade, né, a percepção é de que o governo, ao estabelecer um prazo definido para a adoção dessas medidas, tem exatamente em mente a preocupação com a questão fiscal do governo. A questão fiscal do governo hoje é muito séria, muito crítica, tá certo? Não permite, de uma forma geral, talvez traçar políticas que efetivamente onerem a receita, tá certo? Durante um período muito grande. Então isso faz com que realmente haja uma preocupação do governo em definir talvez um período. Eles não foram muito fixos, mas em princípio eles querem exatamente um prazo curto. E de uma forma geral, o que se acredita é que ao longo de algum período a tendência é de redução de taxa de juros, tá certo? Eu diria até que o papel hoje exercido pelo Banco Central do Brasil é um papel exemplar, admirado até por N países do mundo, porque nós estamos numa etapa de redução de taxa de juros, né? E vários bancos centrais do mundo, Estados Unidos, União Europeia, estão na etapa de elevação de taxa de juros. Então, o nosso cenário hoje, o nosso contexto é de redução de taxa de juros. E com isso, de uma forma geral, tende também a aliviar a possibilidade dos consumidores em também contratar empréstimos, financiamentos para aquisição de veículos, que hoje está muito difícil, tá certo? Então, na realidade, eu diria que o governo está enxergando talvez essa outra possibilidade no sentido de talvez beneficiar, tá certo, os consumidores e até as instituições financeiras, porque hoje se sentem retraídas em conceder financiamentos dentro de um nível de risco extremamente elevado, que grande parte da população está endividada. Então, quer dizer, esse prazo talvez de 3, 4 meses é no sentido de talvez reduzir, tá certo, a perspectiva de redução de taxa de juros e com isso beneficiar o setor automotivo como um todo. É lógico que existem outras medidas também em estudo, tá? Eles não abriram exatamente o leque, até porque na realidade esse percentual de redução de 10,9%, ele tem que obedecer alguns degraus, e esses degraus não foram expostos, obedecido 3 grandes critérios que eles viram como importantes para o efeito de usufruir desses benefícios fiscais. Bom, nosso ouvinte querido de todos os dias aqui, Antônio Rigoberto, que é de Brasília, ele diz, eu não entendo a má vontade com essa medida, queda de impostos, gostaria que caísse impostos de outras coisas também. Não, eu queria saber então da sua avaliação, é mais positiva ou menos positiva com relação a essa medida anunciada pelo governo? Você que entende muito do setor automotivo. Em termos de governo, eu diria que o foco de atuação do governo tem que ser atingir alguma estratégia maior. E essa estratégia maior, com certeza, é a empregabilidade, certo? Hoje em dia, só para você ter uma ideia geral, o setor mundial hoje, ele não trabalha mais com estoques, tá certo? E nós temos hoje, eu diria assim, a formação de grande estoque nos últimos meses, exatamente pela dificuldade dos consumidores em adquirir veículos. Então, eu diria que por trás dessa estratégia de redução de impostos, exatamente o governo tem em mente, eu diria assim, até a manutenção da empregabilidade, que hoje em dia é extremamente relevante, né? Ao se olhar o médio e longo prazo, eu diria que o setor automotivo também desfruta de uma visão estratégica muito interessante, tá? Porque na medida em que a tecnologia embarcada passa a ser cada vez maior dentro dos veículos, né? Isso, de uma forma geral, faz com que tenhamos um setor de porte dentro do nosso país e que, de uma forma geral, tende a atrair os talentos que estão sendo formados. Os talentos hoje miram a tecnologia como seu alvo de atuação. E nós não temos hoje um grande parque industrial voltado para a tecnologia. Então, se isso, de uma forma geral, puder também gerar benefícios no médio e longo prazo, com certeza a população, e não somente, eu diria assim, o pessoal voltado para a produção, né, voltado de atuação dentro do setor automotivo, mas também a sociedade como um todo, poder
exatamente se engajar também no envolvimento com o setor automotivo, tá certo? Já que a gestão cada vez mais passa a ser relevante dentro do setor automotivo também. A gente faz comparações agora para vários setores que, assim, voltou a níveis pré-pandemia, né? A pandemia foi uma quebra e um marco, e quando a gente avalia a recuperação de muitas áreas, de muitos setores, a gente fala, houve um crescimento de tanto, ou voltou a níveis pré-pandemia, ou superou esses índices. Como é que está hoje o cenário da indústria automotiva? Porque a gente sabe, você falou aí da questão dos empregos, né? Muitas fábricas, inclusive, fecharam, houve férias coletivas, muitas demissões. Hoje a gente pode dizer que estamos onde, né, nesse caminho? Na realidade, eu diria que a produção nacional, ela está estagnada ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, no patamar de 2 milhões de veículos por ano, tá certo? Então, como tivemos a saída de algumas empresas, a saída das empresas se deveu basicamente, eu diria assim, às novas estratégias de atuação dessas montadoras, entendeu? Até então, eu diria, o setor aqui no Brasil, ele se volta muito para carros de menor porte, não digo carros nem populares, mas carros de entrada que já embutem muita tecnologia, como a forma nós comentamos anteriormente. Mas, efetivamente, né, nós temos países que, de uma forma geral, só produzem carros de grande porte, né, e que carros premium, né, e que de uma forma geral tem um poder de compra muito mais elevado. Então, em nível de país, né, ao se olhar esse processo, nós precisamos exatamente de políticas voltadas até para a elevação da renda per capita da sociedade, de tal forma a fazer frente a esse desafio de termos produtos e serviços cada vez mais com incorporação de tecnologia. E isso gera realmente, com certeza, aumento de valor, aumento de preço, tá certo? E a população, a sociedade, tem que estar apta a realmente tirar proveito disso que está sendo trazido em nível de país, né? Que não é só o veículo, né? É celular, tá certo? É televisão, cada vez mais, tudo que se lida hoje em dia, cada vez mais tem embutido tecnologia, com tendência à elevação, tá certo? Então, eu diria que em termos de cenário assim, de país como um todo, né, a produção está estagnada, tá certo? Mas, efetivamente, tá? Se nós olharmos, tá certo, o mercado potencial, nós temos uma perspectiva muito grande, que isso faz com que, ao mesmo tempo, tivemos empresas que saíram, tiveram outras empresas que ingressaram no nosso Brasil, tá certo? Então, isso, de uma forma geral, faz com que se olhe realmente por que eventualmente ainda tem empresas que vêm para o país. Porque, na prática, nós temos um ativo extremamente relevante chamado mercado. E o potencial desse mercado é muito grande, não quero comparar com a China, mas, de qualquer forma, comparativamente com outros países, com certeza ele é bastante relevante. Sim. Bom, para encerrar aqui, porque o nosso tempo é curto, né, infelizmente, Antônio, a gente vem discutindo mudança de matriz energética em diversos setores diferentes, reduzir a dependência, né, de derivados de petróleo. Eu pergunto se essas medidas elas têm potencial para incentivar a maior distribuição dos tais dos carros verdes, né, com outro tipo de matriz, carros elétricos, ou os flex também, né, com etanol. Qual a sua avaliação com relação a isso? Eu diria que hoje o parque brasileiro, né, do setor automotivo, ele de uma forma, ele já vem atuando nessa direção, até porque existem programas que de uma forma geral incentivam as empresas a reduzir o consumo. Não resta dúvida que essa parte energética está até inserida dentro desse contexto de redução de impostos, no sentido que um dos pilares que vai sustentar a redução de preços será exatamente o aspecto energético. Aquelas que de uma forma geral poluem menos, aquelas que consomem menos, os veículos que consomem menos vão usufruir de uma maior redução do que outros que consomem mais. Tá certo? Então, quer dizer, isso aí está presente em termos de filosofia de atuação de empresas e, ao mesmo tempo, em termos do aspecto de governo, que também olha para esse aspecto. O que está acontecendo para que nós, efetivamente, não tenhamos, talvez, um parque maior de veículos híbridos ou elétricos, né? Esse é um problema que realmente existe no nosso país e, na minha percepção, perdura durante algum tempo. É que, na realidade, nós perdemos muito poder de compra. A nossa população, a nossa sociedade perdeu o poder de compra até com essa elevação de custos e não somente se abateu sobre o setor automotivo, como vários outros setores. E com isso, de uma forma geral, temos que dar algum
tempo para que realmente haja, eu diria assim, uma melhoria na capacidade, no fôlego financeiro da sociedade para fazer frente à aquisição de carros elétricos que têm um preço muito mais elevado do que os preços com motor a combustão. Entre esses dois segmentos, né, motores a combustão e motores elétricos, existem os motores híbridos, que já existe produção nacional e cuja exatamente vendagem, né, vem aumentando ao longo dos últimos tempos, mas de uma forma geral ainda não tem um peso significativo em relação, eu diria assim, à base instalada de veículos com motores a combustão. Muito bem. Coordenador dos cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, obrigada pela atenção com o ouvinte da Band News FM, por nos atender neste sábado. Um bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês, um abraço a todos os seus ouvintes e quando tiverem interesse e tudo mais, estamos sempre à disposição. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Para nós.